A produção de histórias em quadrinhos dos Estados Unidos do começo do século XX, que surgiu junto com o desenvolvimento da indústria da imprensa em volta da disputa entre o Pulitzer e o William Randolph Hearst, e que os teóricos Robert Birbon e o Richard Olson chamam de Era de Platina, tem algumas características que acabam se destacando. Primeiro, que os temas centrais dessa produção acabavam ficando em volta ou de questões cômicas ou do cotidiano da vida burguesa. A gente até pode pensar que The Yellow Kid tratava de pessoas que moravam num gueto em Nova York, mas The Yellow Kid na época foi muito criticada porque supostamente daria um mau exemplo para as crianças, mostrando crianças levadas aprontando travessuras. Só que quando o Outcault passou a produzir Buster Brown e mostrar também crianças fazendo travessuras, ele não sofreu a mesma crítica. E o Buster Brown era uma criança filha da burguesia classe média dos Estados Unidos. Então a crítica ao The Yellow Kid estava muito mais focada por se tratar de questões de personagens que habitavam um gueto pobre de Nova York do que pelas travessuras em si. E também tiveram outras produções, como The Upside Down of Late Lovekins and Old Man Mafuro, do Gustav Verbeek, que mostrava aventuras, ou então as histórias do Lionel Fenninger, que mostravam crianças que saíam em viagem e exploração. Mas o núcleo dessa produção ou estava voltado nesses temas que eram engraçados, ou nessas piadas que vinham do cotidiano. O Amute, com o protagonista fazendo suas apostas de cavalo e ganhando e perdendo dinheiro, as famílias de animais do Hans Horina, as travessuras do Buster Brown. Eram comumente situações de famílias burguesas nos Estados Unidos que no seu cotidiano acabavam desencadeando situações interessantes ou engraçadas. Essas histórias se centravam no ideal de uma família idealizada dos Estados Unidos que vivia numa pequena comunidade organizada, harmônica, em que os membros da família estavam associados a tarefas, empregos e atividades relacionados com esse modo de vida americano. E era um ambiente meio bucólico, pré-industrializado, em que uma criança podia sair para se aventurar no campo em volta da pequena cidade onde eles moravam. E também havia umas convenções formais contra o desenho. Eram desenhos basicamente lineares, eles eram formados por realmente linhas. E o sistema de perspectiva que a gente chama de plano tableau, ou aquela visão ampla, em que o foco se dava como se fosse a filmagem ou a fotografia de uma peça de teatro. O cenário aparecia paralelo ao quadro, os personagens também eram colocados como se estivessem numa camada paralela, e a relação entre eles se dava quase sempre paralelo ao requadro. E às vezes tinham camadas do fundo, mas a camada do fundo geralmente era um cenário em que também era num plano paralelo ao enquadramento, e os elementos do fundo geralmente interagiam com eles, e os elementos da frente com eles próprios. Como se a relação fosse sempre bidimensional entre os personagens, e sempre nessa estrutura que tendia a reproduzir planos paralelos ao próprio enquadramento, como se estivesse sempre focado e enquadrado de frente. Dificilmente acontecia nesses quadrinhos Era de Platina interações entre os elementos e personagens da diegese em relações espaciais de profundidade, diagonais, ou mais de um tipo de relação, como se um personagem tivesse interagido com um paralelo à posição dele e outro numa profundidade mais atrás simultaneamente. Eram geralmente essas relações de estruturas de plano que comumente aconteciam. E aí se dá a grande ruptura na produção do Hal Foster quando ele aparece fazendo o Tarzan e inicia a Era de Ouro. Existem alguns teóricos que gostam de considerar o início da Era de Ouro com o surgimento do Superman em 38. Vários desses teóricos tendem a de alguma forma estar associado com a DC. Mas o ponto no Superman é que ele não causou de fato uma ruptura em relação ao que era produzido antes, durante a década de 30. Não que isso seja um demérito. O que Superman fez foi pegar vários elementos que estavam sendo produzidos e discutidos naquele período, e ele unificou todos eles e potencializou o efeito deles. Então o que o Superman faz foi reunir e ampliar alguma coisa que já estava sendo mostrada, mas não foi uma ruptura com o que
vinha antes. E de fato essa ruptura aconteceu em 29, foi com Tarzan do Foster e com o Buck Rogers que houve de fato um rompimento com uma produção que vinha sendo feita antes e se propôs um modo diferente de produzir quadrinhos. Mas para a gente entender o surgimento dessa nova proposta, a gente tem que entender primeiro o contexto. Em 29 aconteceu a quebra da Bolsa e que foi o início da Grande Depressão. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma mudança de vida em grande escala na população, inclusive nessa família burguesa de classe média idealizada da década de 1910 e 1920. Com a Grande Depressão veio o desemprego, veio a crise econômica e veio um sério de outros problemas que não existiam antes. E ao mesmo tempo, na década de 30, aconteceu o surgimento das grandes metrópoles, né? O grande processo de industrialização que levou as pessoas para a cidade. Teve uma rápida urbanização, as cidades cresceram, incharam com aquelas pessoas que vinham para trabalhar nas indústrias e nas fábricas. Teve a Grande Depressão, houve alto nível de desemprego, essas pessoas que tinham migrado para a cidade foram despedidas e ficaram sem mercado de trabalho para receber elas. Então a gente teve um grande boom na pobreza nos Estados Unidos. E, consequentemente, aconteceu um disparo nos índices de criminalidade. Então a violência urbana aumentou consequentemente e foi também justamente no período da chamada Era Gangster, né, quando as famílias mafiosas italianas e irlandesas começaram a guerrear entre elas. Foi todo nesse contexto que surgiu o estilo literário que a gente chama de hard-boiled, que surgiu a partir dos trabalhos do Dashiell Hammett e do Raymond Chandler, que apresentava a ideia desse herói como o detetive linha dura, que ele desafiava esses criminosos, os gangsters, que era um novo mal que tinha surgido naquela sociedade americana, e ao mesmo tempo que eles eram heróis, eles também eram um pouco rebeldes, agressivos e violentos. É diferente dos quadrinhos dos anos 20, a gente pensar, e 10, a gente pensar por exemplo, o Officer Pupa, o cachorro policial do Crazy Cat, e outros policiais que muitas vezes eram personagens até cômicos, em que os personagens tentavam enganar eles e passar despercebido e escapar da lei enquanto faziam as suas brincadeiras. Nos anos 30, essa relação de criminalidade e lei na ficção acabou mudando justamente por essa ascensão da criminalidade e do imaginário do gangster que surgiu com a Grande Depressão e com os problemas econômicos. Aquela ideia da cidade interiorana, idílica, em que vivia em harmonia, acabou sendo substituído no imaginário pelo ideal de Chicago, aquela grande metrópole que crescia muito rápido, mais rápido que as próprias pessoas que moravam nela davam conta de se adaptar, e em todo o processo de violência, de problemas econômicos que estavam relacionados a essa expansão não planejada e sem preparo para lidar com essa urbanização. Então o imaginário que surge da cidade é diferente, é a cidade em que o herói pretende proteger, mas ao mesmo tempo é a cidade que cria os males que atacam a própria cidade. Então tem uma relação ambígua aí, tu tem que proteger aquele ambiente em que ele vive, mas aquele ambiente também produz o que ataca o próprio ambiente. Ele se autodevora, se autodestrói. Então a ideia de herói que acaba sendo definido na literatura hard-boiled e que vai acabar migrando para os heróis dos quadrinhos a partir de 29, é a ideia desse herói que está muito relacionada com o conceito clássico do herói. O herói é um agente civilizador. O herói, o mito clássico, era aquele sujeito que existia a civilização humana que estava relacionada com o ideal de ordem, de organização, e existia a barbárie, a selvageria e os monstros que eram essa personificação do máxima da selvageria. O herói era aquele cara que ele fazia parte do mundo racional, mas ele podia se tornar um pouco irracional, mas só o suficiente para usar essa brutalidade para enfrentar as outras selvagerias e brutalidades que eram absolutas, e depois de enfrentar elas conseguir voltar para o mundo racional. Então o herói tem o papel de o agente do mundo racional que consegue parcialmente ser brutal e selvagem, para enfrentar a selvageria e diminuir ela e poder voltar para o mundo racional. Então essa ideia do herói clássico é o que vai estar no herói da literatura hard-boiled. Esse detetive que ele não é um policial, ele não está vinculado à lei e aos procedimentos, mas ao mesmo tempo ele está combatendo os criminosos e várias vezes ele usa agressividade, violência exagerada ou burla a lei,
mas para combater aquelas pessoas que estavam burlando a lei de maneira realmente danosa. Então ele faz pequenas transgressões para se opor ao grande transgressor. O que vai acontecer nos anos 30 é justamente a apropriação desses valores que vem da literatura hardboiled e da literatura, dessa produção das revistas Pulp Fiction, e vão ser levados para os quadrinhos com essa ideia de que o mundo agora é diferente. O mundo pós-Grande Depressão é um mundo selvagem, é um mundo em que o próprio lugar onde os personagens e as pessoas habitam se volta contra ele. Então o herói necessário para lidar com isso é o herói que também consegue ser um pouco selvagem. Então não existe mais lugar para esse menino, essas crianças que se aventuravam no bosque e faziam um barco e saíam para navegar ou viajar num balão e passar por perigos e ver monstros. Não existe mais espaço para isso nos quadrinhos dos anos 30. O herói precisa ser alguém, um valentão que também é forte, durão, que vai sobreviver ao conflito com essas forças selvagens. E esse processo nos quadrinhos vai ser desencadeado justamente pelo Tarzan do Hal Foster, né? Primeiro que o Tarzan é um tema que vem da literatura Pulp Fiction. É uma adaptação de uma novela do Edgar Rice que já era publicada antes como texto nessas revistas. E o Tarzan é justamente isso, né? O Lord de Greystock, o filho de nobres ingleses que cai na floresta africana, tem que sobreviver lá na floresta africana com os animais, esse ambiente da selvageria, e ele tem uma raiz na civilização, mas ele também é um pouco selvagem, ele foi criado pelos macacos, ele foi criado na selva, e ele usa essa selvageria para se impor e lutar e derrotar os vilões que são os selvagens. Então, várias vezes o Tarzan derrota seus inimigos com base na agressividade e na violência. Que tem a ideia, de novo, do herói clássico. Que o herói clássico ele é herói porque ele tem as virtudes competitivas. O herói é aquele que consegue confrontar as adversidades e vencer. É isso que faz dele o herói. E para se confrontar uma força selvagem e caótica, precisa ser um pouco selvagem, precisa ter um pouco de agressividade. Então, para tu confrontar e triunfar, que é o fato que torna alguém herói, ele precisa incorporar essa selvageria. O que acontece é que o Foster era um artista, ele tinha formação pela Academia de Artes de Chicago, ele era um ilustrador publicitário, ele tinha toda uma formação acadêmica como desenhista, que a maioria dos autores de quadrinhos até então não tinha, e ele desempregado, com a Grande Depressão, não existiam muitos trabalhos para desenhistas publicitários, ele acabou achando como fonte de renda trabalhar fazendo quadrinhos. No começo ele até não gostava, né? Depois, quando ele ficou famoso e começou a ser reconhecido e trabalhar no Príncipe Valente, é que ele começou a se reconhecer e se afirmar como autor de história em quadrinhos. A princípio ele era relutante, porque ele achava que era uma arte menor. Mas conforme ele foi vendo o potencial, ele foi se engajando. O trabalho do Foster também gerou uma ruptura formal no modo como se fazia histórias em quadrinhos até então. Só que para tratar disso, primeiro eu vou precisar fazer uma contextualização de um outro ponto, que é a pintura europeia do século XVII. Por muito tempo, a pintura europeia do século XVII foi vista como uma produção corrompida ou degenerada de uma geração de artistas que não tinha alcançado o mesmo nível dos artistas do Renascimento. Se via como se esses artistas não conseguissem alcançar os mesmos padrões formais e temáticos que tinham sido estabelecidos nessa arte renascentista de matriz clássica. Até que no final do século XIX e no começo do século XX, um historiador da arte chamado Heinrich Wölfflin levantou uma tese diferente. O ponto dele é que não é que essa produção artística do século XVII fosse degenerada ou que seus artistas fossem inferiores aos pintores e escultores do Renascimento, mas sim que eles trabalhavam sobre outras regras e a partir de outros objetivos e critérios formais. Então, sempre que a gente analisasse essa produção artística do 17 a partir das regras renascentistas, iria parecer que essa produção é inferior, mas é porque ela tinha sido produzida levando em conta outros critérios que não eram o mesmo. Então seria injusto julgar essa produção a partir dos critérios de uma geração anterior. E essa produção do 17 foi a que o Wölfflin chamou de barroco. Então a arte barroca partia de contextos e critérios diferentes da arte renascentista. E o Wölfflin acabou tentando identificar quais eram essas principais diferenças formais. Para tratar disso, eu vou usar como exemplo a Última Ceia do Leonardo da Vinci. Se a gente analisar a Última Ceia, a gente pode
identificar alguns critérios que eram convenções da arte renascentista. O primeiro que o Wolffling aponta é sobre o enquadramento, o modo de enquadrar os elementos dentro da imagem. Se nós olharmos para a Última Ceia e para outras obras renascentistas, dá para se identificar que os principais elementos eles estão sempre todos enquadrados no quadro. É como se as figuras e os personagens que aparecem na pintura tivessem sido centralizados numa câmera imaginária. Então todos os elementos acabam cabendo dentro da imagem, que é pensada, o enquadramento é pensado para incluir todo aquele mundo da diegese ali dentro. O outro critério é sobre a delimitação das formas. Se a gente pegar essa produção renascentista, nós vamos ver que cada elemento, objeto e personagem representado é bem delimitado. Dá para marcar claramente onde acaba um personagem e onde começa outro. De onde acaba os limites dos elementos no primeiro plano e o cenário de fundo. Outro ponto que o Wolffling destacava é a estrutura feita a partir de camadas planas. É como se houvessem planos paralelos à tela e esses planos fossem sobrepostos um atrás do outro, mas sempre nessa estrutura paralela ao formato do quadro. Um outro ponto que ele aponta é a questão da representação da luz. Se nós analisarmos, é como se tivesse uma luz difusa. Não existe um foco central de luz, não existe um ponto da onde vem a iluminação e outro ponto para onde as sombras se projetam. É como se fosse uma luz difusa que viesse de todas as partes, mas suave, que iluminasse todo o ambiente de forma homogênea. E outro ponto que a gente pode destacar é a perspectiva linear clássica, né, que foi construída pelos renascentistas. Então, se a gente pegar o cenário dessa Última Ceia do Da Vinci, a gente vai ver o teto e o chão do fundo que são construídos em função de um ponto de fuga central para construir essa representação de espaço. Então, se a gente tirasse todos os personagens que ficam ali na frente à mesa, o cenário em si, aquele ambiente onde eles habitam, funcionaria como uma representação autônoma de espaço. Dava para desenhar só uma sala, simplesmente removendo aqueles elementos. Mas eu não vou entrar na questão da espacialidade, de como se representava o espaço na arte renascentista, porque ia ficar muito longo esse vídeo, e já tem um outro vídeo aqui no canal que é sobre realismo e naturalismo na arte, nos quadrinhos. Daí quem tiver interesse pode ir lá, que lá a gente trata desse assunto. Agora, em contraponto, eu vou trazer aqui a Última Ceia, a versão do Tintoretto, uma Última Ceia barroca. E a gente pode ver que os critérios usados formais são outros, não só formais, como temáticos, né? A gente tem que pensar que a arte barroca ela funcionava muito como propaganda. Na Itália e em outros contextos católicos, ela foi usada como propaganda da Contra-Reforma. A ideia era que alguém tivesse frequentado uma igreja luterana ou de outra religião protestante, ia ver aquela igreja limpa, sem imagens, quando entrasse numa igreja católica, completamente pintada, com as paredes, esculturas, o teto pintado, aquilo fosse um arrebatamento com o público. A pessoa olhasse aquilo ali e ficasse tomada por aquela beleza e pensasse, pô, isso é tão lindo que Deus deve estar aqui. Então a função desse arrebatamento, dessa captura do espectador a partir de uma explosão de ímpeto visual, era uma coisa presente no barroco, e não só nesse barroco vinculado ao catolicismo e à Contra-Reforma. Na Espanha e na França, o barroco era usado como propaganda do Estado absolutista. Toda essa técnica era usada também em função de uma propaganda do Estado e do rei personificando o Estado. Já no território da Holanda, isso era usado como autopropaganda e ostentação da classe mercadora rica do período. Então esses mercadores ricos encomendavam quadros deles em que eles eram representados ostentando suas riquezas, os instrumentos da sua profissão, suas posses. Então era um tipo de propaganda da autoimagem, mas sempre em função desse arrebatamento, desse impacto visual que tira o espectador do lugar dele. E isso em contraste com a produção da arte renascentista, que tentava passar uma sensação de harmonia, em que as próprias figuras representadas, mesmo quando elas atuam
com suas posturas e com suas poses, eles têm aquele rosto harmônico, aquela aparência de tranquilidade, a partir do princípio de que a imagem externa representava uma situação interna. Então alguém que era bom, justo e tranquilo também teria uma aparência harmoniosa. Então, voltando para a última ceia do Tintoretto, a gente pode identificar aqui justamente essas convenções formais que o Wolffling aponta, que são típicas da arte barroca, que não estavam presentes na arte renascentista. A primeira delas é em relação a essa forma de enquadramento do espaço diegético e dos elementos da diegese no quadro. Se nós examinarmos a última ceia do Tintoretto, nós vamos identificar que existem objetos que estão parcialmente só enquadrados na imagem. Objetos que partes deles aparecem, mas parte deles estão para fora da imagem, como se estivesse depois do espaço delimitado pelas bordas do quadro. Como se tivesse todo um espaço que existe além daquela presente na imagem. Diferente da última ceia do Leonardo, em que todo aquele espaço cabia na tela, na arte barroca é mostrado justamente o contrário, a ideia de que o espaço não cabe no conteúdo da imagem. Então tem personagens aqui que estão com braços para fora, tem pedaços da mesa que escapam, e vários outros objetos que eles não conseguem ser contidos pela imagem. Outro ponto é em relação à delimitação das formas. Enquanto as formas renascentistas eram bem delimitadas, onde era fácil perceber onde acabava um personagem e começava outro, onde era um personagem um objeto. Aqui as formas elas são aglutinadas, elas são grudadas umas nas outras. Muitas vezes é difícil dizer onde é o limite, onde acaba o personagem e onde começa o personagem que está do lado. Isso acontece também em função a outros dos critérios. Um deles é que, diferente da estrutura de composição da arte renascentista, que era baseada em planos sobrepostos, paralelos à borda do quadro, na arte barroca a gente vê muita diagonal. A gente pode ver como ela é construída a partir de diagonais. Objetos que eles estão na frente, mas ao mesmo tempo eles se lançam para o fundo. E conforme a gente desloca o ponto de vista para tentar enxergar mais o fundo, tem um outro objeto que está ali do lado, mas que ele está mais próximo. Então essa construção visual remete a gente olhar para o fundo e para o primeiro plano e voltar com esse olhar que joga a gente um vai e vem no espaço. E a iluminação também é completamente diferente. Enquanto na lógica renascentista tem aquela iluminação difusa, de uma luz harmônica que vem de todos os lados e homogênea, aqui a gente tem uma construção a partir do conflito entre luz e sombra. Então existe uma iluminação, a iluminação ela parte de um ponto e ela é extremamente forte, mas ao mesmo tempo produz uma sombra extremamente intensa. Então é um contraste entre luz e sombra. E essa iluminação também não é uma iluminação naturalista. Muitas vezes não dá para identificar de que ponto vem a luz. Alguns elementos parece que a luz vem de um ângulo e outros elementos a luz vem do outro. Então não é uma representação de luz que é para simular uma luz natural, mas sim um efeito de luz e sombra cujo objetivo é a teatralidade. É como criar uma iluminação, não que simule a luz de verdade, mas que vai causar um impacto maior no observador. E a partir também desse efeito de luz, a gente vai ver um outro modelo de perspectiva. A perspectiva barroca não necessariamente precisa dessa ideia do ponto de fuga e da perspectiva linear renascentista clássica. Ela é baseada muito na ideia do contraste dos vazios. É o que se chama de perspectiva por espaço justaposto ou agregado. Simplesmente se coloca os elementos ali e o vazio entre eles e o efeito de luz e sombra nesse vazio entre os personagens e os objetos é que cria uma sensação de espaço. É uma representação de espaço que se constitui a partir dos vazios entre os objetos representados e dos efeitos de luz e sombras que se preenche esse vazio. Então é assim que acaba sendo construída a representação de espaço nessa arte barroca. E por que isso é relevante? Daí voltamos à produção do Foster. O que o Foster fez foi, vindo de uma formação como artista acadêmico e como ilustrador publicitário, ele tinha uma série de práticas e técnicas que não eram as usadas comumente pelos artistas que trabalhavam em quadrinhos no período. O que ele fez com Tarzan foi usar essas técnicas que vêm da tradição da arte barroca e usar elas para construir as imagens das histórias em quadrinhos deles. Então se a gente pegar, por exemplo, algumas tiras do Tarzan desenhadas pelo Foster, nós vamos encontrar várias formas de composição de imagem que vêm dessa tradição da arte barroca.
A partir dessas tiras de Tarzan, por exemplo, a gente consegue ver uma ruptura no que se fazia antes. Primeiro que ele quebra completamente a ideia do plano tablô, dessa composição de imagem que parecia a filmagem de uma peça de teatro. Que as relações se dão sempre em planos paralelos ao enquadramento. Aqui, de um quadro para o outro, a gente consegue ver que ele faz uma operação que seria o equivalente a girar essa câmera virtual que enquadra a imagem. Num ponto a gente tem a visão por fora da cela, que mostra esse felino tentando invadir a casa, e depois a gente tem a troca para uma visão interna e mostra justamente o felino pelo ponto de vista de quem está dentro. Esse efeito de plano e contraplano é uma coisa que não era comum nos quadrinhos até então. Outra coisa é a forma dele compor a imagem. A tradição dos quadrinhos até então partia da lógica do desenho, né, da construção como linha. Isso é uma outra velha tensão na história da arte, que é a disputa entre os rubenistas e poussanistas, que são duas tradições de pensar e de construir a imagem. Uma que pensa a imagem a partir da mancha e da cor, e outra que pensa a imagem a partir da linha. Essa tradição linear, que é compor a imagem com linhas, que era a prática comum nas histórias em quadrinho até então. Mas o que o Foster vai usar é trazer elementos dessa tradição de entender a imagem como mancha e construir o desenho a partir da combinação de manchas de tinta e cor, da ausência do preenchimento da tinta nesse espaço de suporte. Então quando a gente olha esse quadro que aparece o leão na janela e com essas grades, a gente vai ver que a maior parte da imagem é construída não com linhas, mas sim com manchas negras e ausência de manchas. Inclusive as barras, a gente pode ver essa mancha escura e essa ausência de mancha. A representação dos elementos ali presentes na imagem são todas feitas a partir desse contraste. Outro ponto que a gente consegue identificar na arte do Foster, que vem dessa tradição barroca, de novo, o rompimento com a ideia do plano e o uso das diagonais. Esse efeito de profundidade que se dá não com o uso da perspectiva linear, mas com os jogos de luz e sombra. Esse contraste entre o preto e o branco, que não só produz o efeito de iluminação, como dá o efeito de espaço. Essa construção de espaço que é desse espaço justaposto, que é o contraste entre luz e sombra nesses vazios entre os elementos. Se a gente pegar os personagens da maioria desses quadros do Foster e retirar os personagens, não sobra um espaço autônomo, não sobra um desenho do cenário, porque o cenário é feito justamente pelo contraste de luz. E essa luz, se a gente analisar, ela também segue um padrão de iluminação que é da tradição barroca, que é a luz teatral. Num dos quadros, a luz parece vir de fora, né? Dentro da casa é escuro e a luz vem de fora para dentro. Mas se a gente olhar depois no outro quadro, o efeito é justamente o contrário. O enquadramento se inverte, mostra a imagem por outro ângulo, só que aquele ambiente que deveria ser escuro, numa lógica de iluminação naturalista, é justamente completamente branco. E o efeito da sombra se inverte, é como se a luz viesse do outro lado, viesse de dentro para fora. Isso acontece porque essa representação de luz do Foster não tinha como objetivo mimetizar como funciona de fato a iluminação. Não é uma representação de luz naturalista, mas sim é uma luz teatral, é uma luz que incide do jeito que se causaria maior impacto no espectador. Então, de novo, é uma imagem pensada no arrebatamento. É como aquele efeito de luz ia criar uma sensação de espaço sem que um espaço e um cenário precisasse ser desenhado segundo as regras da perspectiva linear, e ao mesmo tempo como ele ia causar um impacto maior no leitor e ia causar a sensação de justamente esse arrebatamento, esse impacto visual que causa um efeito emocional a partir da manipulação da iluminação, que é justamente um dos propósitos presentes na arte barroca. A grande sacada do Foster foi que justamente nesse momento, na virada da década de 20 para a década de 30, quando os temas de interesse da população estavam mudando, porque a sociedade havia mudado, havia acontecido uma ruptura social, uma ruptura histórica, e novos temas eram interessantes, e os quadrinhos estavam se adaptando para tratar dessas questões que eram interessantes para o público agora. O que o Foster fez foi apresentar um novo padrão de construir imagem, ou seja, uma nova estética visual que desse conta e se adequasse aos novos temas. Então, junto com essa ruptura de temática, veio uma ruptura formal equivalente. Então é muito mais interessante para essa tradição da Era de Ouro, que quer mostrar a grande cidade perigosa, com os becos escuros, cheios de criminosos, usar esse efeito de luz dramática e de espaço sobreposto a partir da construção de
com contrastes de luz e sombra, usando manchas de cor e ausência da mancha, do que com os desenhos baseados em uso de linhas que eram limpos e claros, iluminação homogênea, que mostrava todo o espaço, como tu ia causar uma sensação de perigo ou de ameaça, de que poderia ter um vilão perigoso num beco ou num canto se o ambiente é todo iluminado de maneira homogênea. Então o Foster pega essa tradição visual que era da arte barroca, passa a empregar ela nos quadrinhos. E o que acontece é que toda essa geração que vem depois dele parte dessa premissa. O Alex Raymond vai usar as mesmas convenções do Foster, apesar de eles terem algumas variantes estilísticas quanto à forma de representação. As convenções de representação de espaço e de luminosidade do Raymond também são essas convenções da arte barroca. E essa é uma tradição que vai durar durante toda a Era de Ouro. Se a gente pegar as histórias já dos anos 30 de super-heróis, as primeiras histórias do Superman, do Batman, a gente vai encontrar essa representação de espaço, que é o espaço justaposto, em que eles desenhavam os personagens e deixava aquele vazio que era ocupado com manchas escuras ou com cores chapadas, e aquela ausência é que construía a noção de espaço. Então a grande ruptura formal da Era de Ouro, que é um dos critérios que justifica por que a Era de Ouro se inicia em 29 com o Tarzan e com o Buck Rogers e não com o Superman, é porque essa ruptura, essa quebra de modelo de como se construi a imagem aconteceu justamente com o Tarzan. E o que o Superman faz é, ele herda essa tradição. Então o Superman ele vai juntar vários desses pontos estéticos e temáticos que eram relevantes do período, vai reunir eles e vai amplificar o efeito, mas ainda assim ele segue uma tradição que começou no Foster, e não uma quebra de ruptura. Então por isso que o Hal Foster é tão importante, não só o Tarzan como o príncipe valente dele, porque ele vai criar as referências e convenções formais de construção de desenho dos quadrinhos dos Estados Unidos, que vão ser usadas pelo menos até a metade dos anos 50. Para quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para alguns textos acadêmicos que tratam dessa questão da apropriação de referências artísticas pela produção da Era de Ouro e por outras tradições estilísticas das histórias em quadrinhos. Então, obrigado por hoje e até o próximo vídeo.